5, 4, 3, 2, 1. Eu também faço parte da rede do Global Shapers. Eu entrei esse ano, que é uma rede de jovens do Fórum Econômico Mundial. Como se vocês estivessem construindo a partir de um problema, assim como a construção de uma startup, né? Participava das coisas, mas eu não me enxergava como uma jovem liderança, né? Eu acho que principalmente para mulheres isso é muito importante, né? De você se reconhecer, sim, sou uma liderança, eu consigo inspirar outras pessoas, eu consigo... Olá e boas-vindas ao Deuquímica, o podcast da BASF, turbinado pelo ONONO, o nosso centro de experiências científicas e digitais aqui na América do Sul. Eu sou o CH e vou acompanhar vocês numa série especial aqui no nosso podcast chamada Mulheres na Inovação, que a gente vai entrevistar mulheres que, com a sua atuação na inovação, estão transformando o mundo. Vem se inspirar com a gente. Olá, minha gente! Boas-vindas ao nosso segundo episódio da série especial Mulheres na Inovação, uma série que a gente criou aqui no nosso podcast Deuquímica, que é o podcast da BASF, turbinado pelo ONONO. Eu sou o CH, responsável pelas experiências aqui do ONONO, e pensando na inclusão, eu vou me autodescrever. A gente também está gravando esse podcast aqui em vídeo, temos uma convidada aqui hoje no nosso programa, e a gente pensando na inclusão, a gente também se autodescreve, né? Para que as pessoas que estão acompanhando a gente, que não conseguem nos ver, possam imaginar como a gente é. Então eu vou me autodescrever. Eu sou um homem branco, eu tenho barba grisalha, sou careca, estou usando uma máscara preta e uma camiseta preta. E hoje a gente está aqui com uma convidada incrível. É uma mulher que eu falo que ela é um trator de inovação. Ela é uma inconformada com a situação do mundo. Eu admiro demais o trabalho e tudo que ela faz pela inovação para melhorar essa nossa vida aqui nesse planeta. Mariana Vale, seja bem-vinda. Obrigada, CH. Obrigada por essas palavras e pelo convite. Eu vou me apresentar também. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo preto liso na altura do ombro, tô com uma camiseta branca e uma máscara preta e um brinco vermelho aqui. Linda. Ô, Mari, eu até fiz uma colinha aqui. Eu reuni aqui todas as coisas que você faz e que eu admiro. E eu queria que você contasse um pouquinho quem que é essa Mariana aqui. Vamos ver se eu esqueci de alguma coisa. Você é publicitária, você participou de um bootcamp de planejamento e estratégia, você fez intercâmbio em Madrid, na Espanha, em empreendedorismo social e negócios digitais. Você foi mentora e voluntária de projetos sociais, fez parte da delegação da Youth Assembly e é cofundadora do International Youth Day. Foi reconhecida como Valuable Young Leader em 2021 e hoje está na comunicação do Quintessa, que a gente sabe que é uma baita referência no ecossistema e as avaliações de inovação de impacto, né? Esqueci alguma coisa? Faltou só uma coisa, mas é novidade. Na verdade, eu também faço parte da rede do Global Shapers. Eu entrei esse ano, que é uma rede de jovens do Fórum Econômico Mundial. Então, eu faço parte do hub aqui de São Paulo e tem mais de 400 cidades no mundo, jovens que se reúnem nessas redes para transformar suas cidades. Que demais, Mari. Mari, de onde vem isso, esse teu espírito empreendedor, esse teu inquietamento e todas essas áreas que você buscou conhecer e buscou atuar? Olha, eu sempre fui uma pessoa muito inquieta em fazer várias coisas, assim, desde de adolescente mesmo. Só para você ter uma ideia, eu já tive um fã-clube que teve mais de 60 mil seguidores. Então, assim, eu saía da escola, eu entrava na internet, eu fazia um monte de coisa. Então, eu sempre quis fazer coisas além, né, do que a escola, ou no caso, a faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz publicidade, né? Eu achava que eu ia trabalhar com comunicação, né, da forma tradicional, então trabalhar numa agência ou numa grande empresa. E aí fui descobrir um pouco de outras oportunidades, né? Eu vim do interior também para São Paulo e aí aqui tinha muita coisa para fazer, né? Projetos voluntários. E eu falo que para mim essa virada de chave aconteceu quando eu fui voluntária do Teto. Foi no meu primeiro ano de faculdade. O Teto é uma ONG que trabalha pela erradicação da pobreza. Então, a principal atividade é construir casas, moradias de emergência em comunidades em extrema vulnerabilidade. E eu fui construir no final de semana, aqui próximo de São Paulo. Então, a gente pegou um ônibus ali no Alto de Pinheiros e andou uns 40 minutos e chegou numa comunidade. A gente passou lá de sexta a domingo. E, para mim, foi um choque de realidade mesmo, sabe? Foi um final de semana em que eu via... a gente junto com a família, né, construindo a casa, eu vi pessoas a 40 minutos ali de onde eu estava, né, de onde eu morava, vivendo uma situação que para mim não fez nenhum sentido, né, situação assim de a pessoa ir trabalhar e ficar preocupada de chover e ela chegar, a casa dela não tá lá. Então,
e dormir, entrar cobra, rato, né, para as crianças ali onde elas dormiam. E aquilo me mexeu muito comigo, sabe? Eu vi crianças da idade do meu irmão, na época ele tinha 9 anos, fazendo coisas que eram muito diferentes da minha realidade. E aí eu voltei para casa e você vai dormir, você pensa naquelas pessoas, né? Por mais que a gente tenha construído uma moradia de emergência, você pensa que se chover, pode ser que muitas pessoas ali do bairro, né, vão sofrer com aquilo. Você vai tomar banho, você pensa na situação daquelas pessoas que mal banheiro tinham. Então aquilo moveu muita coisa, né? Reconheci muito meus privilégios, eu diria, e eu comecei a entender que eu poderia usar esses meus privilégios para tentar, de certa forma, melhorar um pouco essa situação, né, de desigualdade que a gente tem aqui no Brasil. E aí fiquei 2 anos no Teto, então fui bem ativa. Quase todo mês eu estava lá participando, levei muita gente da minha faculdade para lá também, porque para mim o Teto ele é muito mais do que a construção, né, e o voluntariado em si, ele é uma ferramenta de transformação mesmo das pessoas que participam, né? Então, eu tentava levar todo mundo para lá, para que tivessem essa vivência também, né, pessoas privilegiadas como eu que pudessem entender um pouco mais de uma outra realidade. E aí com isso eu fui participando de muita coisa, assim. Eu queria sempre estar fazendo algo, conhecer outras causas, então já fiz trabalho na Amazônia também com empreendedores ribeirinhos, fiz trabalho na causa de gênero também, com mulheres em situação de violência doméstica, e eu fui participando de várias coisas, assim, até que chegou para mim essa causa, né, da juventude, que eu acho que você me descreveu um pouco aí, tinha muito youth, né, coisa jovem. Esse protagonismo juvenil é uma coisa muito presente, né? Sim, e para mim foi assim, eu participava de muita coisa, estava reunindo muita bagagem, eu sempre tive vontade de fazer algo do zero, assim, colocar um pouco da minha identidade em alguma coisa, né? E eu participei do Movimento Choice também, que é uma rede de jovens empreendedores para impacto social, foi quando eu comecei a descobrir um pouco mais, né, dessa frente do empreendedorismo, e eu estava acumulando muita coisa. E aí, no final de 2018, eu fui aceita para participar da Youth Assembly, que é uma assembleia de jovens associada à ONU em Nova York. Então, fui até lá e tinham 900 jovens do mundo inteiro, assim. Tinham países, a pessoa falava, eu sou da Ilhas Fiji. Aí você fala, onde fica mesmo, sabe? Assim, de vários países, uma troca muito legal entre jovens que estavam trabalhando, né, com impacto de alguma forma. E aí lá, eu olhei para tudo aquilo, tinham 90 jovens do Brasil, então dos 990 eram brasileiros, e eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu participava de muita coisa, só tinham jovens nos lugares que eu participava, mas eu não tinha ainda pensado na juventude como uma causa mesmo, né? E aí eu voltei para o Brasil e falei, quero que outros jovens, né, possam ter essa oportunidade que eu tive de conhecer outros jovens de outros países, né, de poder estar nesse lugar de liderança, de protagonismo. Foi até um processo assim para eu me reconhecer como uma liderança jovem. Sim. Mas chegando aqui, eu me juntei com um colega meu que tinha já uma ideia de fazer algo no Dia da Juventude, e foi uma coisa muito orgânica, assim, sabe? O Dia da Juventude é uma data criada pela ONU no dia 12 de agosto, que é celebrado. E a ONU lança um tema todos os anos para que jovens do mundo inteiro realizem atividades de impacto, né, na data do 12 de agosto. Só que o dia ele é muito mal divulgado, tanto no mundo quanto no Brasil. Para você ter uma ideia, em 2018 foram 3 atividades só que foram registradas oficialmente, né, pela ONU aqui no Brasil. E esse amigo meu, eu conheci ele por meio, né, de conteúdos sobre juventude e tudo mais. E ele é de Porto Alegre, a gente só foi se conhecer depois de 1 ano. Mas, bom, quando eu voltei desse evento da ONU, a gente estava conversando e pensando como a gente poderia divulgar mais o Dia da Juventude. E ele, que é engenheiro, todo articulado, tinha feito vários levantamentos sobre o Dia da Juventude, e eu entrei com a comunicação, falei, vamos colocar isso no Instagram. E foi aí que nasceu o movimento do YD Brasil, que é o International Youth Day. E ele é um movimento que, no começo, nasceu como um movimento mesmo. A gente queria divulgar o Dia da Juventude e fazer uma coisa de jovem para jovem, né? Então, se você é jovem, você tem que participar do Dia da Juventude, tem que fazer alguma atividade. E aí que entra um pouco também de como a gente fez isso de uma forma inovadora, né? A gente... primeiro, eu acho que toda a comunicação sempre foi muito acessível para cada um fazer o que quisesse, porque quando a gente fala juventude no Brasil, a gente fala de juventudes, né? A gente não tem uma só juventude que a gente pode dizer. A gente tem jovens no norte e no sudeste que vivem realidades diferentes, né? Uma juventude indígena, juventude periférica. A gente tem um monte de Brasil dentro de um Brasil só, né? Exato. E com a juventude atravessa os jovens de formas muito diferentes, né? De oportunidades, né? Em diferentes locais aqui do Brasil. E eu aqui de São Paulo e ele de Porto Alegre, a gente queria que isso fosse nacional. Então, como que a gente ia fazer isso, né?
a gente se juntou com as maiores organizações juvenis do Brasil, então organizações dentro de universidades, como a IESEC, Enactus, o próprio Teto, né? E também veio um pouco dessa inspiração do Teto, que eu e o Ernesto, que é essa pessoa que cofundou junto comigo, a gente teve esse impacto de passar um dia no Teto, ter mudado tanta coisa dentro da gente, né? E a gente falou que o Dia da Juventude, assim, um dia ele pode ser catalisador de muita mudança, né? Dos jovens se entenderem como protagonistas e descobrirem ali seus potenciais, né? E a gente começou a fazer parceria com essas organizações do Brasil todo. A gente fez uma comunicação muito acessível para que cada um fizesse o que faz sentido para você, né? Por mais que tenha o tema da ONU guiando tudo, a gente traduziu esse tema, né? Todos os materiais a gente traduziu. A gente criou um manual, assim, como fazer uma atividade. Então, se você quer fazer uma palestra, tá aqui um modelo de e-mail para você convidar um palestrante. Então, a gente deu todas as ferramentas possíveis. Genial. Para que jovens pudessem fazer alguma coisa. E não existe uma atividade grande ou pequena, né? E aí fomos lá em 2019, a gente abriu ali o Instagram e as pessoas começaram a vir de forma orgânica, porque era uma ideia assim: eu sou um jovem, eu trabalho com juventude e eu não sabia que existia o Dia da Juventude, ou eu nunca tinha feito nada, então por que eu vou ficar de fora, né? Vou fazer alguma coisa. E aí em 2019 foram 152 eventos em todo o Brasil, desde limpeza de praça, palestra, roda de conversa, teve muita coisa, intervenção na cidade, revitalização. Em questão de um ano, toda essa articulação de vocês, de 3 eventos registrados pela ONU lá atrás, em 2018, cresceram para 152 E o país que mais tinha feito até então era a Nigéria, que fez 62. Uau! Então, a nossa ideia, até com esse nome, né, International Youth Day, que muita gente tem até dificuldade de falar, que virou uma sigla YD, foi porque a gente nasceu querendo que esse modelo que a gente criou no Brasil fosse replicado em outros países, né? Até agora não aconteceu, mas nossa ideia ainda é consolidar um pouco mais aqui para que um jovem em um outro país consiga replicar esse modelo de traduzir, de criar ferramentas, de articulação, né, que a gente teve. E de 2019 para 2020, a gente até ficou com receio, né, pela pandemia, de não ter essas atividades na rua e tudo mais, mas foram mais de 1.000 atividades que aconteceram. O ano passado também, em 2021, 1.500. E a gente criou um programa também que a gente conseguiu chegar no Brasil todo, que é um programa de formação de jovens lideranças. Que demais. Então, a gente tem, durante 4 meses, jovens do Brasil inteiro podem se inscrever e a gente articula com esses nossos parceiros, né, especialistas em diversos temas, como ativismo, comunicação, ferramentas de impacto, e a gente forma jovens, pelo menos 4 jovens em cada estado do Brasil, para que eles mesmos possam ser os multiplicadores do dia e mobilizar a juventude ali do seu estado. Então, com isso, a gente conseguiu chegar no Brasil todo e com muita diversidade também, né? Sim. Olha que incrível. Tudo isso que você está falando, eu vou construindo aqui na minha cabeça. Aqui no Nono a gente fala muito sobre o que é inovação, né? Inovação não é só uma coisa e ela não acontece sozinha, né? A inovação não é só tecnologia, não é só um modelo de negócio, não é só uma ideia diferente, né? Inovação é você pegar alguma coisa, transformá-la em outra e fazer ela crescer, e você aí tem o espírito de comunidade, que é uma coisa muito natural em você, né? Que é uma das coisas que eu admiro. Esse espírito de comunidade, essa ideia de rede, escalabilidade, é como se vocês estivessem construindo a partir de um problema, assim como a construção de uma startup, né? A partir de um problema, vocês estão encontrando uma solução, ativando uma rede de apoio e fazendo isso ter uma escalabilidade em benefício do ecossistema, em benefício do mundo, né? Sim. Incrível isso, Mari. E a ideia também era que se eu ou o Ernesto, a gente não tivesse mais nesse projeto, ele pudesse ter vida própria, né? E hoje essa data já está muito mais conhecida e organizações já colocam no seu calendário anual, assim, dia 12 de agosto é o Dia da Juventude. O ano passado, o Conjuve, que é o Conselho Nacional de Juventude, se juntou com a gente, fez o Agosto Jovem. Então a ideia era assim, igual tem Setembro Amarelo, esse tipo de coisa, era o Agosto Jovem, né? E a gente até brinca que agosto não tem nenhum feriado, então quem sabe dia 12 a gente consegue emplacar aí um feriado nacional. Seria ótimo. Ô Mari, e como que esse processo todo te transformou? Aquela Mari que ficou inquieta naquele momento lá na Fundação Teto, né, vivendo aquela experiência, você ampliou total sua visão de mundo, né? Eu queria te perguntar como que você acredita que a inovação pode transformar o indivíduo, a pessoa? Olha, eu vou contar a partir da minha experiência, assim, foram duas principais transformações que eu tive. A primeira foi na questão de liderança mesmo. Eu sempre participava das coisas, mas eu não me enxergava como uma jovem liderança, né? Eu acho que principalmente para mulheres isso é muito importante, né? De você se reconhecer, sim, sou uma liderança, eu consigo inspirar outras pessoas, eu consigo inspirar outras meninas jovens que estão em outras partes do Brasil a
entender que é possível, que elas podem vir junto, fazer parte, né? E hoje a gente, dentro da organização do Dia da Juventude, antes eram só eu e o Ernesto e alguns voluntários. A gente começou a formar esses voluntários para serem lideranças. Então, hoje tem uma líder que está coordenando todo o projeto e a gente fica mais no apoio. Então, para mim foi muito importante. E eu até trazer isso para o meu trabalho, né, para minha vida profissional também, por mais que seja um projeto paralelo, ele é um projeto de vida mesmo, claro, né? Com certeza. E essa questão da liderança foi muito forte. E a segunda é a questão de Brasil, que eu estava comentando. Então, toda semana eu me reunia com esses 140 jovens embaixadores, cada um num estado do Brasil, trazendo uma bagagem diferente, jovens indígenas, jovens periféricos, jovens do norte, né? Então, eu podia ter essa visão, essa troca com jovens do Brasil inteiro, que me deu uma visão muito importante da gente pensar Brasis, pensar juventudes em tudo que a gente faz, assim, né? Então, principalmente eu acho que a gente que está aqui em São Paulo, a gente tem essa mania, né, de reduzir as coisas ao impacto. As startups de São Paulo, as empresas de São Paulo, mas existe um Brasil enorme aí que a gente precisa ganhar escala para poder gerar impacto real, assim, né? Você falou de Porto Alegre, né? O Ernesto tá lá. Eu sempre me lembro muito do Tecnopuc, né? Tecnopuc lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. O pensamento tecnológico ali, as ideias que saem dali, tem um patrimônio intelectual que acontece ali, que com certeza existe em outros lugares do Brasil, né? Precisa ter mais visibilidade isso, né? Em Fortaleza, é uma cidade que tem muito incentivo à juventude. Teve uma embaixadora que ela ganhava uma bolsa da prefeitura para ela fazer esse tipo de projeto. Então, é o Bolsa Jovem, para você fazer projetos, né, na sua vida, assim, de impacto, seja um curso, seja qualquer tipo de coisa. Eles têm várias instituições lá que os jovens podem ir, fazer atividades, é super bacana, assim. Então, foi legal também descobrir o que em cada estado, né, então o que cada um tá falando, assim. A gente chegou a fazer uma nuvem de palavras com todos os temas dos eventos. Então, a gente via que, por exemplo, aqui no Sudeste, especialmente São Paulo, Rio, inovação, empreendedorismo, startup, enquanto em outros estados estavam falando de racismo, né, de outros tipos de problema. Então, às vezes, o jovem que está no interior de um estado, ele não está pensando em intercâmbio, em startup, ele ainda está pensando em oportunidades básicas que ele ainda não tem, né? Eu lembro de uma jovem que ela mandou um e-mail pra gente quando a gente abriu o programa de embaixadores. Ela falou: eu sou de Cruzeiro do Sul, do Acre, eu posso participar? E o posso participar dela, para mim, foi muito marcante, porque era um programa online, gratuito, era um programa aberto, e o posso participar é porque, geralmente, eu aqui, não existe esse tipo de oportunidade para mim, né? Então, é muito bacana ver que depois ela entrou no programa, ela contou pra gente que as pessoas da escola dela, era uma das mais jovens, ela tinha 16 anos. Uau. As pessoas da escola dela ficaram perguntando: como você participou disso? Como eu faço para participar? Então, não sou eu que sou o exemplo para ela. Ela é o exemplo, né, para os jovens ali da escola dela. Então, acho que isso é muito potente, assim, a gente poder formar essas pessoas, né? Sim, super potente. E é massa também ver que vocês estão preocupados com a sustentabilidade disso, né? É muito marcante quando você fala que se você e o Ernesto não estiverem mais à frente desse projeto amanhã, que ele se sustente e siga, né? Sim. Muito massa. Incrível. Agora eu quero saber como que de tudo isso, dessa tua motivação pessoal, você hoje trabalha com inovação de impacto, certo? Sim. Você está no Quintessa, desenvolvendo iniciativas, você está na comunicação do Quintessa, não é isso? Isso. E a gente trabalha com inovação aberta para impacto positivo, né? Para apoiar empresas a avançarem nas suas metas ESG e de sustentabilidade. E, na verdade, assim, como eu comentei, na faculdade, eles te colocam numa caixinha. Ou você vai trabalhar numa agência, na parte de criação, que era o que eu queria na época, ou você vai trabalhar numa grande empresa, na área do marketing ali. E não tem nenhum problema com isso, né? Mas eu vi essas duas opções. E depois que eu fiz intercâmbio, né? Conheci empreendedorismo social, fiz essa matéria lá e tudo mais, eu voltei, eu estava inscrita para fazer criação, a trilha que eu ia seguir no final da faculdade. E eu voltei e falei: não, tem muito mais coisa aí para eu descobrir. Criação eu vou ficar focada numa coisa só, né? Eu entrei numa outra matéria que era mais ampla, assim. E o meu primeiro estágio, né? Meu primeiro trabalho foi no Instituto Ayrton Senna. Então, eu já estava mais inclinada para buscar alguma coisa que tivesse um propósito, né? Que tivesse algum tipo de impacto. E comecei no Instituto. E comecei a descobrir, tanto estava no terceiro setor, mas comecei a descobrir esse lado do empreendedorismo de impacto no Choice, em outros programas que eu estava fazendo. E tinha essa vontade de experimentar outra coisa, né? Então, gosto muito do terceiro setor, admiro muitas organizações, né, do terceiro setor, e acho que é tudo sobre ter o terceiro setor, o segundo setor, o setor público, então tudo articulado, né? Tudo se complementa, mas eu né? queria experimentar um outro ambiente, um outro assunto, e foi quando eu encontrei o Quintessa, né? Entrei lá
para fazer a parte de prospecção das startups. Então, eu buscava soluções, era uma delícia, porque eu conversava com empreendedores o dia inteiro, escutava a história daquele empreendedor, daquela empreendedora, por que ela criou aquele negócio de reciclagem, por que essa empreendedora está trabalhando para a inclusão na saúde, porque ela tinha uma história, né, na família. Então, você ouvir essas histórias de empreendedores era muito inspirador, e eu trazia essas startups para participar do nosso processo seletivo de aceleração. E aí, ao longo do tempo ali, já estou há 3 anos no Quintessa, foi quando eu identifiquei essa oportunidade da gente trabalhar melhor a comunicação. Então, o Quintessa tinha 10 anos quando eu entrei, hoje a gente já está com 12, fazendo 13 anos. E tinha essa necessidade da gente se comunicar, e eu acho que a comunicação no setor de impacto, ela vai muito além de você comunicar a sua empresa, a sua solução, porque quando você é o Quintessa, você comunica como você está ajudando empresas a bater as metas de sustentabilidade. É uma comunicação que ela acaba conscientizando muita gente, inspirando e ensinando muita coisa, né? Então, acho que a comunicação no impacto, ela tem não só esse papel de promover a sua empresa ou a sua solução, mas também de educar um mercado, né? Então, eu acredito que o que a gente está fazendo é realmente transformador, mesmo para as empresas que não trabalham com a gente. Sim. Assim. Sim, essa maneira de comunicar ajuda, inclusive, a contagiar esse espírito de transformação, né? O letramento, a gente fala muito disso aqui, né? Letramento em inovação, contar para as pessoas que, de repente, o que elas já fazem já é inovação, né? Sim. E ajudar a transformar com exemplos. Muito bom. E acho que isso em muitas carreiras também, né? Eu vejo muitos jovens que eu convivo, assim, veem o impacto como, no voluntariado eu vou fazer impacto, mas em qualquer carreira que você segue, você pode trabalhar com impacto, né? Então, desde a área jurídica, você pode trabalhar na área jurídica ali do ESG, por exemplo, ou enfim, de uma ONG, de uma startup, então, de impacto, né? Então, tem muitas possibilidades. Eu acho que, para mim, eu acabei abrindo os olhos cedo para isso, né? Já na faculdade, eu falei, não quero ficar nessas 2 caixinhas, mas ainda tem muita gente que associa o impacto, só vou conseguir gerar impacto se eu fizer um voluntariado no final de semana. Mas hoje não é mais assim, né? Você pode gerar... São vários tipos de impacto que você pode gerar em vários lugares diferentes. Você pode levar o teu propósito para onde você for, né? Exato. Demais. O impacto que você pode gerar dentro da empresa, né? Eu lembro no Instituto que eu fiz uma palestra lá um pouco antes de eu sair, que eu falava sobre ODS para as pessoas do Instituto mesmo. Não sei se você estava lá na época, mas a gente recebia fruta todo dia. Todo mundo recebia uma fruta, verdade. E a fruta vinha descascada dentro de um saquinho plástico. E eu mostrei isso no slide para as pessoas. Eu falei, gente, isso não faz nenhum sentido. A gente está aqui trabalhando por uma causa, que é a educação, e a gente esqueceu de outras causas, né? De meio ambiente e tudo mais. E foi muito legal também eu poder levar um pouco dessa transformação que já estava em mim, né? A causa da sustentabilidade é uma causa que eu tenho muito no meu lado pessoal, assim. Mas poder levar isso lá para dentro, e no dia seguinte as pessoas falavam, tô com a minha canequinha aqui. Nos aniversários tiraram todos os pratinhos plásticos. Eu lembro desse movimento, né? A gente trabalhou junto no Instituto, foi em 2016, eu acho. Eu entrei em 2016, saí em 2019. 16 para 17, eu acho. Então, foi quando começou a rolar esse movimento das canequinhas. Eu levei isso para lá porque era uma coisa que me incomodava, e eu sabia que outras pessoas também se incomodavam, mas não tinha essa força coletiva, né? Cada um estava incomodado, mas se a gente juntos falasse, não, estamos incomodados, isso ia mudar. E eu sei, né? Eu vi depois que eu saí que muita coisa mudou nesse sentido. Mari, essa sua consciência de comunidade é uma das coisas que mais me encanta em você, e que bom que existe a Mari Vale aí com essa energia toda transformadora e esse movimento que você está criando e levando adiante, nos representando em assembleias de ONU e por aí. Muito obrigado, viu? Sim, não, obrigada a você. Mas é isso que você falou no começo, né? Participa da rede tal e da outra. Eu sempre busquei participar de redes diferentes. Muitas são parecidas, né? Muitas pessoas estão em várias dessas redes. Mas eu sempre busquei participar desse tipo de rede, porque para mim a conexão, né, é o que mais vale, assim. O tanto de gente que eu conheci, as histórias de outros jovens, de outras pessoas que eu conheci nessas redes, é o que me motiva mesmo, sabe? Eu sei que eu posso contar com uma pessoa que faz uma coisa bem específica, porque ela está numa rede que eu participo, né, e rede de pessoas que também têm esse mesmo propósito. Claro, e a inovação aberta é um pouco disso também, né? Você juntar vários conhecimentos em prol de uma coisa maior, né? Com certeza. Incrível. Mari, a gente tem um quadro aqui no nosso podcast, que é o Eu Indico. A gente tem nas nossas atuações das redes sociais o ONONO Indica, mas aqui a gente quer saber das pessoas que a gente entrevistar o momento Eu Indico. E eu queria te pedir para indicar alguma coisa para quem está nos acompanhando aí, um livro, um conteúdo, alguma coisa que você queira indicar
para ajudar a inspirar essas pessoas, esse espírito transformador aí? Legal. Eu vou indicar 2 outras jovens, né, o trabalho delas para as pessoas acompanharem. Eu vou indicar pelo Instagram, que eu acho que é mais fácil, mas são 2 jovens ativistas também que me inspiram muito. Uma delas é a Amanda Costa, o Instagram dela é @souamandacosta. Ela é uma jovem preta, periférica, ativista pelo clima, pela justiça climática, então ela leva as pautas de clima para a periferia. E ela está ocupando muitos espaços nesse debate da sustentabilidade, do clima. Sou super fã dela. E a outra é a Samela, que o arroba dela é um pouco mais difícil, mas o nome dela é Sam Sateré Maué. Ela é uma jovem ativista indígena. E ela foi para a COP, ela é uma comunicadora também indígena. Então, o trabalho dela é incrível nas redes, em outros canais, podcast que ela participa. Então, é @Sam_Sateré Maué, que é mais difícil, mas se você colocar Sateré já vai aparecer, que é SATERE. E então eu queria trazer essas 2 ativistas, 2 mulheres jovens, né, e trazer esse espaço aqui também para trazer a representatividade, né, daquelas que elas trazem também. A gente vai colocar esses arrobas aí na descrição do vídeo, na descrição do podcast, a gente coloca esses arrobas para todo mundo poder seguir. A gente vai colocar o seu contato também, para vocês seguirem essa jovem mulher inspiradora, protagonista, transformadora da situação mundial. Muito bom. Eu vou indicar também, eu até anotei aqui para não errar o nome desse estudo. Eu estava lendo uns conteúdos da Evo. A Evo tem um blog e é também um super organismo de ecossistema, de startup de inovação, e eles colocaram um conteúdo no blog sobre inovação social. E tem um estudo da Universidade de Stanford, eu li esse estudo, é muito legal, que consegue resumir o que é empreendedorismo social e o que é inovação social. Legal. O estudo se chama Rediscovering Social Innovation. Esse material está em inglês, mas tem também no blog da Evo, a gente vai colocar aqui também, tem um conteúdo muito parecido em português. E ele traz como exemplos práticos o que é essa diferença do empreendedorismo social, da inovação social, o que é um negócio social. E eu senti que ali dá para ter uma noção, conhecer o que é isso, e eu me senti estimulado a tentar coisas ainda que o CH, pessoa física, ainda não se aventurou. Boa. Muito legal. Mari, muito obrigado. Eu amei esse nosso papo. Você é uma pessoa que me inspira. Eu espero também que tenha inspirado as nossas pessoas aí que estão nos acompanhando. Fique à vontade para deixar um recadinho aí final pra gente. Obrigada, agradeço você pelo convite, todo mundo aqui do Onono, e espero que as pessoas que assistirem, né, que ouvirem também fiquem inspiradas para entender mais sobre a causa da juventude, né, só fazendo um adendo aqui, hoje a gente tem a maior população de jovem da história, então é uma oportunidade única que a gente tem de investir na juventude para, de fato, a gente avançar como país, né, então espero que tenha sensibilizado vocês para essa causa também. Genial. Obrigada. Obrigado mais uma vez, Mari. E vocês continuem acompanhando a gente. A série Mulheres na Inovação é uma série de 5 episódios. A gente está entrevistando pessoas incríveis como a Mari. A gente já falou com a Letícia Lucas Ferreira e tem muito mais por aí. Continue acompanhando a gente aqui no seu tocador preferido e também segue o Onono no LinkedIn. Só colocar lá Onono, Centro de Experiências, vocês já vão encontrar a gente. Segue lá que a gente sempre coloca muita novidade. Tchau, beijos, se cuidem e até a próxima. BASF. We create chemistry.